Agora a gente fala de uma medida da Justiça Eleitoral para garantir o direito e o melhor acesso possível ao voto no domingo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o transporte público seja mantido normalmente no próximo domingo de primeiro turno e rejeitou a gratuidade universal do serviço pela necessidade de uma previsão orçamentária anterior. Vamos com Isabela Camargo agora, porque apesar de não haver essa determinação de gratuidade obrigatória no país, pelo menos 9 prefeituras de capitais já anunciaram passe livre de graça no domingo, Isabela. Uma medida super importante, considerando as dificuldades econômicas de boa parte dos brasileiros neste momento. Boa noite. Boa noite, Aline. Boa sexta-feira a todos que nos acompanham. Medida de fato importante para garantir que o eleitor mais pobre tenha acesso à urna eletrônica, possa exercer a sua cidadania no próximo domingo. Esse debate veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal, mas começou lá em Porto Alegre. Por quê? No ano passado teve uma alteração na lei e que ia, na prática, fazer com que os eleitores não tivessem mais o transporte de graça no domingo de eleição. A situação lá no Rio Grande do Sul já foi resolvida. Teve um termo de ajuste de conduta que foi assinado entre a Prefeitura e o Ministério Público. Acontece que ao longo deste debate, a Rede Sustentabilidade, o partido político, veio aqui no Supremo Tribunal Federal, fazendo o seguinte pedido: olha, é possível que todos os eleitores, que em todas as capitais tenham acesso, tenha ônibus de graça, para que aquele eleitor que por acaso não tem o colégio ali tão perto de casa, tenha esta possibilidade a mais para poder votar. E aí o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, o que ele disse? Ele falou: olha, de fato, esta é uma medida importante, uma medida que pode aumentar a cidadania, mas não cabe ao Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão tão abrangente. Por quê? Porque tem impacto no orçamento. Ou seja, ele fez uma decisão entendendo que é importante, que esse debate pode acontecer, mas que neste momento ele iria garantir que aquelas cidades que já tinham, que já em algum momento criaram esta possibilidade para o eleitor, que ele mais uma vez pudesse, no próximo domingo, andar no transporte coletivo de graça. Vamos separar um trecho que nós colocamos aí na tela agora, em que o ministro Barroso usa argumentos da nossa realidade para que esta medida seja feita. Olha só o que ele disse. O empobrecimento da população ao longo dos últimos anos, como decorrência do grave quadro da pandemia de Covid-19 no país e do aumento da inflação, torna ainda mais acentuadas as dificuldades enfrentadas pelos eleitores pobres para custear o seu próprio transporte até as sessões eleitorais. Assim, idealmente, caberia ao poder público arcar com as despesas de deslocamento dos cidadãos necessárias ao exercício do seu direito de voto, que é previsto no texto constitucional com uma obrigação. Portanto, capitais que davam um transporte anteriormente devem manter, e destaque também, tem que ter efetivo, tem que ter ônibus circulando para que as pessoas tenham acesso com facilidade até o local de votação. E domingo, portanto, 9 capitais terão transporte de graça para os eleitores. Nós preparamos essa tela aí com o mapinha do Brasil para mostrar, olha só, o transporte estará disponível nas 3 capitais do sul do país, no Rio de Janeiro, em Salvador, em São Luís, Aracaju, Fortaleza e também em Manaus. Portanto, esse é o impacto da decisão do Supremo Tribunal Federal e que vai facilitar a vida de quem mais precisa de um apoio para poder ir ali votar no domingo. É isso, Aline. Volto com você. Muito obrigada, Isabela, que todo mundo consiga sair de casa com recurso, com segurança. E você está lindíssima nessa Brasília também, lindíssima atrás de você. Precisava dizer isso. Bom descanso, Isa, e bom trabalho no plantão que nos aguarda aí com muita ansiedade. Tchau, tchau.